Muito bem, pessoal. Vamos então estudar agora o binômio de Newton, tá? É fundamental que você tenha assistido a aula anterior, que trata de triângulo de Pascal, tá bom? Sem triângulo de Pascal, essa aula fica totalmente incompreensível. Então, se for o caso, caiu de paraquedas aqui, vai lá na playlist, vai lá no canal, busca o triângulo de Pascal, assiste a aula, depois volta para cá, tá bom? Obrigado. Então, vamos lá. Gente, o que é o binômio de Newton? Na verdade, é um método prático para você elaborar potências de binômios. Então, por exemplo, um binômio x mais y, binômio, certo? Elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, a enésima potência. Você faz alguma coisa aqui já de uma forma natural, você decorou isso aqui, esse principalmente, olha, x mais y ao quadrado, lembra? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, não é isso? Muito bem, mas não é o único binômio, né? Ele pode estar elevado a 0, que dá 1, pode estar elevado a 1, mas mais útil ainda, elevado à terceira, quarta, quinta, a enésima potência. Então, o objetivo aqui no binômio de Newton é um método para você elevar a qualquer expoente. Combinado? Então, vamos trabalhar. Observa, eu fiz aqui de propósito, bem organizado, os primeiros, o elevado a 0, elevado à primeira, ao quadrado, que você conhece, a terceira, que pelo menos você, se não decorou, você viu, né? Que é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, etc. Muito bem. Olha bem para isso, eu pintei aqui os coeficientes, né? Esses números que multiplicam as variáveis, os coeficientes de cada termo, eu pintei de azul. Consegue enxergar o triângulo de Pascal ali? Sim ou não? Olha lá. 1, 1, 1, 1, 2, 1. Eu fiz aqui um mini triângulo de Pascal de apoio para a gente usar. Olha só. 1, 1, 1, 1, 2, 1. Lembrou? 1, 3, 3, 1. E a essa altura você deve, inclusive, saber montar isso aqui usando a relação de Stiefel, tá? Muito bem. Eu preciso que nesse momento você identifique ele aqui. Entendeu? Legal? Ok. Então, gente, a boa notícia é que esses coeficientes nada mais são do que combinações, número de combinações, é isso mesmo. Quando você multiplica, por exemplo, x mais y vezes x mais y e aplica a distributiva, você sai combinando os termos x com x, depois o x com y, exatamente. Por isso, esses coeficientes são números de combinações e por esse motivo eles coincidentemente vão bater com uma determinada linha do triângulo de Pascal. Então observa, lembrando que é linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Legal? A mesma coisa aqui. Então, quando você tem x mais y ao quadrado, o expoente aqui do binômio de Newton é 2, você está na linha 0, 1, 2, então a linha bate com o expoente, aqui vai ser linha 3, aqui linha 4. Muito bem, cadê a linha 3 aqui? 1, 2, 0, 1, 2, 3, 1, 3, 3, 1, certo? Observa todos os coeficientes da linha 3, 1, 3, 3, 1, coincidiu? Entendeu? Legal. Então agora o nosso desafio vai ser fazer x mais y elevado à quarta usando o triângulo de Pascal. Vamos embora então montar a linha de coeficientes, tá? Olha o azul, triângulo de Pascal, ele começa com 1, tá? Depois 1 mais 3, quanto dá? 4, vem para cá. Depois 3 mais 3, 6, vem para cá. Depois 3 mais 1, 4. Vem para cá e depois termina com 1. Perfeito? Então, olha, 1, 4, 6, 4, 1. Tá ele aqui, ó, 1, 4, 6, 4, 1. É o que eu montei baseado no que eu tinha ali. Perfeito? Tá legal, professor, mas e as variáveis, como é que ficam, né? Como é que fica o x e o y? Muito fácil. Quando tá a terceira, você não começou com x3, foi 3, 2, 1, 0. Então, você vai ter x aqui a quarta. Então, é x4... x3, x2, x a primeira, não preciso escrever a primeira, certo? E lá x elevado a 0 não coloco porque é 1. E o y? Olha só, quando não tem o y, é y0. Eu não preciso colocar y elevado a 0, até posso, mas não preciso. Então, mais, começou no 0 y, ele sobe. Y a primeira mais
depois do 1 vem y à segunda, soma, depois y à terceira, soma, e depois, finalmente, y à quarta. Está aí, desenvolvido, né? De uma forma muito rápida, muito eficiente, x mais y elevado à quarta. Você não precisou nem fazer distributiva, né? Uma, duas, três vezes, tá certo? Que ia dar muito trabalho. Legal? Mais ou menos? Vamos fazer a quinta para você ver como é fácil? Vamos embora. Então vamos lá, de novo, com calma. A quinta linha vai ter que ser a linha 5 do triângulo de Pascal. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Então os coeficientes são esses, ó, 1, 5, 10, etc. Então eu poderia simplesmente pegar os coeficientes do triângulo aqui e escrevê-los, tá bom? Eu vou refazer aqui para você lembrar como é que faz com a relação de Stiefel. Então, sempre começando no 1. Aí você vai ter 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. E termina com 1. Olha a linha lá, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Confere. Conferiu, deu tudo bem. Tá bom? Eu estou aproveitando para relembrar aí como é que monta. Ah, professor, se eu não tenho nada disso na lousa, apareceu lá x mais y à quinta, como é que eu faço? Você vai desenvolver, então, o triângulo de Pascal até a linha que você precisa, que é a linha 5, e vai usar os coeficientes, vai copiar daqui direto para cá, 1, 5, 10, etc. E o x e o y, mesma coisa, presta atenção. Não é elevado à quinta? Então você pega o primeiro, porque na prática pode ser AB, né? Pode estar invertido, então é o primeiro, você vai pegar o primeiro e vai escrever ele elevado a quanto? A quinta, então é x à quinta. E o x depois vai quanto? A quarta. E depois? Ele vai a terceira, né, x? A terceira. Depois, x ao quadrado. Depois, x à primeira. Depois, x elevado a zero. Não vou escrever. 1x à quinta. Agora falta o y. E aí? O y é o contrário. Ele vai de 5 para trás, não é isso? Ou começa no zero. Então, y elevado a zero não vou escrever, porque y elevado a zero vale 1. De acordo? Muito bem. Depois do zero vem o 1, então y à primeira, mas não preciso botar o primeira também. Então é 5x4y, mais 10x3y2, olha lá, ó. Tá? Então, e 1, 2, somou, agora y3, vou ter que apertar um pouco aqui, vamos lá, mais, e agora y4, vamos apertar mais um pouquinho, e finalmente 1, y5, montado x mais y elevado à quinta. Legal? Diferente, né? Muito fácil, muito prático e muito rápido. Tranquilo? Bacana? Ok. Agora vamos sofisticar um pouco, né? Trazer um pouco de elegância para esse método do Newton, que é o mesmo Isaac Newton lá da física, tá bom? Ele também era matemático. Vamos nós. A ideia qual é? Bolar uma fórmula para isso, né? Para o binômio de Newton eu tenho uma fórmula, uma forma geral disso. Então, olha só, se vale para x mais y elevado a 3, a quarta, a quinta, etc., vai valer lá para x elevado a n, tá bom? E aí o que eu tenho? Esses coeficientes seriam da enésima linha. Mas o que é enésima linha? Eu não consigo representar com números no triângulo de Pascal, porque a enésima linha pode ser a terceira, pode ser a décima, pode ser a quinta. Aí eu tenho que me lembrar de que o triângulo de Pascal, na verdade, é um triângulo de combinações, lembrou? E começa na combinação 0, 0, percebe? Então, quando você estiver na linha N, vai ser combinação N0, depois N1, N2, N3, até NN. Então, por exemplo, daqui eu sei que na linha 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Aqui é 5, 0, combinação 5, 1, combinação 5, 2, combinação 5, 3, 5, 4 e 5, 5. Percebeu? Quando é enésima, combinação N0, N1, N2 até o NN. Tá bom? E agora os expoentes, os expoentes não, as variáveis. Quando era a quinta, você não fez 5, 4, 3, 2, 1, 0, né? Quando era a quarta, 4, 3, 2, 1. Quando é N, você vai fazer N, N-1, N-2, até chegar no x elevado a 0. Tá vendo? Aqui eu escrevi para você visualizar a fórmula. X elevado a 0 é 1. Isso aqui poderia não ter escrito.
Percebe? Legal, e o Y? Ah, o Y começa no 0, 1, 2, 3, 4 até o N, então lá vou eu. Y elevado a 0, Y elevado a 1, ao quadrado, etc., até Y elevado a N. O que você está vendo aqui, então, é uma generalização desse método, tá legal? Agora, vamos prestar atenção. Você sabe o que é somatória? Somatória é isso que você está vendo aqui em cima. É a soma de diversos termos. Somatória, isso é uma somatória, soma de um monte de termos. Então, primeiro passo. Existe um símbolo, aqui a letra sigma, né, grega, de S, somatória, tá legal? Que ela faz com que a gente possa resumir esse tipo de somatórias, tá bom? O que é importante para você poder resumir? É importante que esses termos possam ser generalizados, que eu consiga representar de uma forma genérica. E aí eu vou olhar para um e para o outro e vou ver, olha, todos eles têm N, só que é N, N-1, etc. Aí tem o 0 que vai subindo até o N, legal. Todos eles são uma combinação de N com algum número. E o que está mudando? De o primeiro termo para o segundo, esse número era 0, passou a ser 1, passou a ser 2, etc. E eu percebo que isso se encaixa. Dá para montar uma fórmula com isso. Olha o que significa. X mais Y elevado a N é o mesmo, tá vendo? Ó, o que eu peguei? Eu tentei pegar um termo desse qualquer um, tenha X e Y, e generalizar ele, tá bom? Como assim? Em vez de eu pegar esse termo, que é o primeiro, ou esse, que é o segundo, eu peguei um termo qualquer, o késimo, tá bom? Na verdade, ele não é o késimo, tá? Daqui a pouco eu vou explicar. Mas onde o K aqui vale um determinado valor. Então, por exemplo, se K é igual a 0, aqui eu vou ter N0. Se o K é igual a 1, aqui eu vou ter N1. E o significado desse somatório aqui é o seguinte: faça variar o K de 0 até N, de 1 em 1, tá? Números naturais. 0, 1. Então, o K vai, se o N for 10, o K vai ser 0, depois o K vai ser 1, depois o K vai ser 2, depois ele vai ser 3, até chegar no 10. Se o K for 3, o K vai ser 0, 1, depois 2, depois 3. Entendeu? Para cada valor de K, você vai ter um termo desse, que é cada um desses termos. E aí, repare que isso aqui vai funcionar, porque quando o K é 0, aqui dá N0, que é esse, olha. Vai ficar X elevado a N menos 0, dá N, ó. E K é 0, Y elevado a 0, ó lá. Então ele pode ser o primeiro termo, será o primeiro termo, vai estar representando o primeiro termo quando K for 0, percebe? Então, quando K é 0, você está no primeiro termo, é o primeirão aqui. O segundo termo, ó, primeiro, segundo, o K vale 1. Então, K vale 1 vai ficar N1, N menos 1 aqui, ó, X elevado a N menos 1, Y elevado a 1, olha ele lá, ó. Então, isso aqui é um termo genérico, tá legal? Ele representa qualquer um dos termos dessa somatória, tá legal? Termo genérico, ou se você preferir, chegamos lá daqui a pouco, termo geral. Muito bem? Ok? Entendeu qual é o processo? Vamos fazer um exercício aqui. Vou mudar as letras para a gente sair um pouco do x e y e vou fazer ao cubo, a mais b ao cubo. Já sei qual é o resultado, tá? Vai ser o quê? Vai ser isso aqui, olha, A3 mais 3A2B mais 3AB2 mais B3. Você já sabe disso também. Mas o objetivo não é esse. O meu objetivo aqui é você interpretar isso aqui, entender isso aqui de uma forma correta, tá bom? Então nós vamos fazer passo a passo e, lógico, quando você tiver que elevar A mais B ao cubo, você não vai fazer do jeito que eu vou resolver agora, você vai resolver do jeito que você fez aqui. Você já vai direto na terceira linha, né? Na linha 3, na verdade, na terceira linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, vai pegar os coeficientes e pronto, já desenvolveu, tá bom? Mas aqui eu vou fazer para te mostrar como é que isso funciona, tá? Então nós vamos aplicar aqui a fórmula do jeito que está aqui embaixo. Em vez de mostrar todo o desenvolvimento, tá? Eu vou aplicar essa somatória. Então no exemplo é para fazer A mais B ao cubo. Então eu vou ter que isso é a somatória, para cá valendo de 0 até 3. Fernão, por que até 3? Porque está elevado a terceira, não está elevado a n. Você entendeu? Então, somatória até 3. Se fosse a décima, seria de K até 10. De K igual a 0 até 10. Muito bem. De quem? NK. NK. Não é, está elevado a n, não é a terceira? Então é 3 aqui e K aqui embaixo. Ah, por que ficou essa variável K? Porque justamente a ideia da somatória é
monta um termo para cá igual a 0, monta outro termo para cá igual a 1, monta outro termo para cá igual a 2 e monta um último termo para cá igual a 3. Depois, somatória, soma tudo. Você entendeu? É isso. Muito bem, então 3K vezes x, só que nosso x não é x, né? Aqui é A mais B, então o x é o A, ó, e o y é o B. Então vai ficar A elevado a n menos k, n é 3, ó, 3 menos k, vezes B elevado a k. Entendeu? Então eu escrevi agora essa fórmula para este caso particular, que é A mais B elevado à terceira. Esta fórmula foi adaptada então para esse caso particular, que não é x mais y, é A mais B, e não está elevado a um n qualquer, e sim a terceira, a 3, tá bom? Então o n vale 3. Está aqui montada a fórmula para esse caso particular. Vamos resolver? Vamos embora. O que eu tenho que fazer? Para cada valor de k eu vou ter um termo. Então eu vou fazer para k igual a 0. Qual vai ser o termo? Ora, é só copiar e substituir o k por 0. Então eu vou ficar com o que aqui? Eu vou ficar com 3, 0, perfeito? 3, o k vale 0 então primeiro. Vezes a elevado a 3 menos 0, portanto a elevado à terceira, vezes b elevado a 0, porque o k é 0 na primeira tentativa. K é 0. Segunda tentativa não, né? Na primeiro termo. Agora eu vou fazer o segundo termo com k igual a 1. Então eu vou ficar 3, 1. 3, 1. A elevado a 3 menos 1, porque agora o k é 1, portanto 2. B elevado a k, portanto b elevado a 1. Tá? Agora você começa a entender o que está acontecendo, né? O que está fazendo. Quando o k é 2, né? Vamos apertar aqui. Vai ser 3, 2, né? Combinação. A elevado a primeira, né? A primeira, porque 3 menos 2, olha lá, 3 menos 2 vai dar 1, vezes b ao quadrado. Observa, 3, 2, 1. O b, 0, 1, 2. Você já até adivinha o outro, já até sabe quanto vai dar. Mas vamos fazer, se o k é 3, 3, 3, ó. Eu preciso que você entenda que isso aí funciona, tá? 3, 3 vezes a elevado a 3 menos 3, que é 0, vezes b elevado a k, vai ser b a terceira. Legal? Muito bem. Gente, são combinações. Como é que calcula a combinação? N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Meu Deus do céu, vou ter que fazer isso para cada um deles? Não precisa. Pode fazer, mas não precisa. Então, olha só. Você sabe que os resultados dessas combinações são a linha 3, ó, do triângulo de Pascal. 1, 3, 3, 1. Então, esse combinação 3, 0 vai ser o 1. Esse combinação 3, 1 vai ser o 3. Esse combinação 3, 2 vai resultar em 3 também. E o 3, 3 vai resultar em 1, tá certo? Então, você pode trocar aqui direto, conhecendo o triângulo de Pascal, tá? Não é para calcular, não precisa, já está feito lá. Muito bem. Esse b elevado a 0 é 1, eu vou tirar, e o a elevado a 0 também vou sumir com ele para simplificar. Então, veja, a somatória é de quantos termos? De 4 termos. Por quê? Porque o k variou de 0 até 3. Então, o k é 0, depois é 1, depois é 2, depois é 3. São 4, né? 4 termos. Onde o primeiro termo vai ser quem? 1 vezes A3, que é A3. O segundo termo, 3 vezes A2B. 3A2B. O terceiro termo vai ser o k, onde é que eu estou aqui? K igual a 2, a gente deu uma desviada aqui. Então vai ser 3AB2, 3AB quadrado. E finalmente o k igual a 3 ficou aqui 1B3, ou seja, simplesmente B3, tá bom? Então esses são os resultados de cada aplicação que a gente fez aqui da nossa somatória. Qual é o conceito de somatória? É justamente obter os termos, um por um, e depois fazer a somatória, ou seja, somar. Então o resultado é a soma disso tudo. E a soma disso tudo vai ser A3 mais 3A2B, 3A2B, mais 3AB2 mais B3, tá bom? Repito para você, meu objetivo aqui, logicamente, não foi obter esse resultado, mas mostrar o processo, o caminho, que isso aqui funciona aplicado aqui, que é a mesma coisa. Vamos entender agora o termo geral do binômio de Newton, tá? E eventualmente pode acontecer deles pedirem para você.
Quando isso aqui vai muito lá para baixo, você começa a ter muitos coeficientes, muitos termos no desenvolvimento. E às vezes o interesse nosso é num determinado termo de uma determinada potência. Por exemplo, você quer saber qual é o quinto termo, tá, desse desenvolvimento, lá no x mais y elevado a 98. Quer dizer, está muito lá embaixo para você fazer, desenvolver todo e chegar no quinto termo para responder, tá? Então, para esse motivo, para essas questões, a gente trabalha com o termo geral. Vamos entender o que é. Se você olhar para cá e olhar aqui, o termo geral é isso aqui, ó. Tá? Tira o somatório daqui primeiro. Tá? O que é o termo geral? É uma fórmula que represente qualquer termo geral, tá bom? Essa já tinha explicado já. Mas por que está separadinho ali? Tem uma pegadinha aí para você não cair, tá bom? Então observa. nk, x elevado a n menos k, vezes y elevado a k. Até aí tá tudo bem? Tá tudo bem. Só que quando eu falo primeiro termo, o k é 0. Segundo termo, o k é 1. Percebe? Então, o termo vai ser o k mais 1, o késimo mais 1, e não o k. Por exemplo, você quer o primeiro termo, você tem que calcular para o k igual a 0, e não para o k igual a 1, entendeu? O pessoal cai nessa aqui. Ah, me dá o segundo termo, aí o cara vai lá e faz n2. Não. Tá? O 2 tem que estar aqui, ó. O segundo termo, o k vai ter que ser 1, porque 1 mais 1 é que vai dar 2. Repare, o primeiro termo k é 0, o segundo termo k é 1, e assim sucessivamente. Para entender isso melhor, eu coloquei aqui um exercício, tá? Imagina que você tem o binômio x mais y elevado a 10, tá bom? Ele te pede, na letra A, o terceiro termo. O que é isso? Vamos pegar um exemplo aqui. Pega esse desenvolvimento aqui, faz de conta. Tá bom? Pega esse. O que é o terceiro termo? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Então ele não quer tudo, ele quer que você responda o terceiro termo. Só que não é desse, é desse aqui. Tá bom? O terceiro termo. E na letra B, o que ele está pedindo? O coeficiente de x3y7. Naquele desenvolvimento, vai ter x10, y0, x9, y1, etc. Num dado momento vai estar lá o x3, y7. Ele também não quer o termo, ele quer só o coeficiente, o númerozinho que multiplica aqui. Você entendeu as questões? Então é isso que nós vamos resolver agora. Abrir um espaço do lado de cá, vamos vir para cá e vamos resolver então a letra A. Na letra A ele quer o terceiro termo, ou seja, ele quer o termo número 3, tá bom? Presta atenção. O n nosso, então isso aqui tudo está valendo para x mais y elevado a n, perfeito? O nosso n é 10, o nosso n vale 10, perfeito. Então aqui em cima vai 10. E o nosso k? Veja, se eu quero o terceiro termo, aqui embaixo do t é 3 esse índice. E para eu calcular o terceiro termo, tem que ser 2 mais 1, aí vai dar t3. Você entendeu? Então o k tem que ser 2. Então o n é 10 e o k é 2. Ponto, agora sim. Então eu vou escrever que o meu terceiro termo vou copiar a fórmula, 10, 2. O n vale 10 e o k vale 2. Percebeu? É esse cuidado que você tem que ter com essa pegadinha aqui, né? Esse k mais 1, tá? Você já entendeu por quê, né? Mas, então, se ele quer o terceiro termo, aqui dentro vai ser uma unidade a menos. Se o k for 2, 2 mais 1, 3. Fechou? Vezes x elevado. Vezes x elevado. N menos k, 10 menos 2. Ó, aqui dentro está o nk. 10 menos 2. Então, x elevado a 8. Vezes y elevado a k. O k é 2. Então, vezes y ao quadrado. Perfeito? O que ele pediu para você? Ele pediu o terceiro termo. Então, o terceiro termo é esse cara aqui, tá? Mas, eventualmente, você está lá numa prova tipo múltipla escolha, tipo teste, e não tem essa resposta, ou seja, tem um número aqui. Então, aí você vai ter que lembrar da formulinha da combinação, né? Combinação de 10, 2 a 2. Como é que é a fórmula da combinação? Vamos fazer a combinação de n, k a k, que também pode ser representada assim. Número binomial, né? nk. É a mesma coisa. Você lembra da fórmula? Vamos lá. Era n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial. Você tem que saber isso lá da análise combinatória, ok?
E aí, só aplicar a fórmula, você tem esse número. Caso contrário, você vai ter que ir até a linha 10 para buscar o resultado dessa conta, tá bom? Então aqui eu tenho que 10, o binomial 10, 2, vai ser igual 10 fatorial dividido por K, 2 fatorial. 2 fatorial é 2, né, gente? Já vou botar 2, vezes 10 menos K. Então vai dar 8 fatorial. Né? 10 menos 2, 8 fatorial. Como é que resolve isso aqui? Ah, é fácil. Eu desenvolvo 10 fatorial, que é o maior, até o 8, até encontrar um embaixo, né? Então é 10, 9, 8. Quando eu encontro 8, eu ponho aqui um fatorial. Embaixo é 2 vezes 8 fatorial. Por que eu parei ali no 8? Você já sabe. Eu vou simplificar, não é isso? Esse 8 fatorial não vou precisar calcular, ó, ele dá um número imenso, mas eu cancelo aqui. Ora, 10 por 2 dá 5, 5 vezes 9, 45, tá bom? Então a resposta aqui é, ele pediu o terceiro termo. O terceiro termo é 45, esse é o coeficiente, x8y2. x8y2. Este é o terceiro termo daquele desenvolvimento. Percebeu? Para que você usa o termo geral, a fórmula do termo geral? Para esse tipo de coisa. Você não precisou desenvolver tudo elevado à décima para chegar no que foi pedido, tá bom? Vamos mais um então. Na letra B, ele pede o coeficiente de x3y7. Então, vamos ver como é que vai ser isso aqui, x3y7. Quanto vale n? Gente, eu estou elevando x mais y à décima potência, então o n sempre é 10 aqui, né? Para esse exercício ele é 10. Mas aqui é x3 sim, mas eu estou elevando a décima, o n vale 10. E aqui, olha, o que aparece? Não é o n menos k? Se o n é 10, quanto está valendo o k para você chegar em 3, né? Tá? Ou o k aparece lá, ó, aparece 7. Então o k é 7, tá? E o seu n é 10. Aí 10 menos 7 dá 3. Né? Então o termo que vai ter, o coeficiente que vai ter este conjunto aqui de variáveis, essa combinação de variáveis, né, x3, y7, vai acontecer quando o n for 10 e o k for 7, tá bom? Ora, se o k é 7, para que aqui aconteça x3, y7, o termo que você está procurando é o termo 7 mais 1, é o oitavo termo. Olha só que loucura, né? Então, você teria o oitavo termo. Como é que ficaria a fórmula? Combinação de nk. O n é 10, o nosso k, se aqui é 8, aqui é 7, perfeito? Repara, x elevado a n menos k, 10 menos 7, 3, só para conferir, y elevado a k, 7. Então, de fato, acertei, né? Eu estou buscando agora o coeficiente, ele não quer o termo todo, ele só quer o coeficiente. O que é o coeficiente? É só esse cara aqui, ó, o número que multiplica as variáveis. E ele é uma combinação, é combinação de 10, 7. Então, o meu resultado, a resposta a esse exercício, vai ser combinação de 10, 7. Vou aplicar a mesma fórmula, gente. Vai dar 10 fatorial dividido por k fatorial, 7 fatorial. N menos k, 10 menos 7 fatorial, 3 fatorial. Como o 7 é maior, o 3 fatorial, eu já vou colocar, vou deixar aqui 3 fatorial, na próxima eu mudo. Vamos lá, fica mais fácil para você entender. Como é que resolve? Desenvolve o 10 até o 7, então vai dar 10, 9, 8, 7 fatorial, dividido por 7 fatorial. Agora sim, o que é 3 fatorial? 3 vezes 2. O 7 eu não desenvolvi, porque eu vi que eu vou cortar aqui, né? Pronto. 3 vezes 2, o 8 por 2 dá 4, tá certo? O 9 por 3 dá 3, 3 vezes 4, 12, vezes 10, 120. Então, ele não pediu o termo seria 120x3y7, ele pediu o coeficiente desse termo, e eu tenho lá como 120. Tá legal? Espero que você tenha compreendido. Aqui fizemos uma aplicação rápida do binômio de Newton, mas que você tenha compreendido aqui a serventia disso e do triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal tem um papel muito importante no binômio de Newton, tá bom? Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula. Valeu!